presidência que também nunca fala fez muita acordo besteira, tem que nenhum. apoiar mesmo, ó. Quem que tá falando aí? Eu que tô falando. Deixa eu fazer de uma Falando besteira o quê? Por gentileza. É isso aqui, presidente. É isso que o senhor tá dando ouvidos por ao invés da gentileza. gente ter pauta. Por gentileza, pra gente ter o mínimo isonomia Dizer aqui, que Ivan Valente. repude pesar Por, sua gen- sinopse. por gentileza. O Ivan Valente disse pra eu olhar aqui pra esquerda, pra olhar aqui pra direita, eu tô olhando pra todos os lados. Deixa eu ouvir, por gentileza, o deputado Paulo Bilinski. Depois eu quero ouvir especificamente a respeito do acordo. Eu ouvi o deputado Tarcísio e eu quero esclarecer e eu vou passar e vou ceder a palavra pro Paulo Bilinski. Deputado Tarcísio, eu não vejo que o ponto que o senhor colocou é um ponto válido no seguinte sentido. Os temas das audiências públicas, elas são temas variados, temas que tanto a esquerda coloca quanto a direita coloca, e não acredito que seja um tema conclusivo. Inclusive, no começo de tudo, eu conversei aqui que todas as audiências públicas seriam aprovadas porque eu não vejo prejuízo em discutir. Nós já tivemos audiências públicas aqui das demais diversos contextos, das demais diversas temáticas. Se nós formos levar as audiências públicas para cada título do que um entende ou não, fica muito ruim. Então, eu não levarei esse levantamento aqui em consideração e continuo pedindo isso aqui para acordo. Deputado Bilinski, com a palavra por 2 minutos e logo em seguida, eu vou passar a palavra para o deputado Ivan Valente e o deputado Rogério Correia para nós seguirmos essa comissão. Nós precisamos ter continuidade. Deixa o Paulo falar. Deputado Paulo Bilinski, pela palavra. Por gentileza, eu peço silêncio a todos para que o Paulo Bilinski fale. Com a palavra, o deputado Paulo Bilinski, por gentileza. Então vamos lá, presidente. Eu sou membro dessa comissão desde o início da legislatura. Passamos aqui o ano passado, né, na trincheira. E o que a gente percebe? Requerimento 210 de 2023 da delegada Adriana Acorce, do PT, do mesmo estado do Gaia. Moção de repúdio ao prefeito da cidade de Goiânia. Aprovado. Né? Foi pautado, votado e aprovado. Ano passado a gente viu aqui todas as pautas da esquerda todo dia na comissão. Nenhum projeto nosso pautado. Quando pautado, totalmente obstruído. Agora aqui, a gente tem a oportunidade, pela primeira vez, de participar de uma reunião com o presidente, de discutir a pauta, de construir um acordo. Aí, enrolam a gente lá, fazem uma negociação, vêm aqui para a comissão, querem enrolar de novo e estão dando risada agora. Estão dando risada aqui porque o objetivo está sendo alcançado. A esquerda sempre, de forma hipócrita, mentirosa, desonesta, sempre fazendo isso, atrapalhando o progresso do Brasil. E eles vêm com a conversinha, não é para aprovar requerimento, tem que trabalhar pelos projetos de lei. Cadê o projeto de lei que está aqui nosso, na pauta há mais de um ano, de segurança da escola, que eles fazem questão de obstruir? Isso aqui é uma comissão 100% ideológica, que eles estão militando todos os dias e nós não temos espaço. Dominaram a comissão por 1 hora aqui, interrompendo a presidência, questionando decisão. Isso aqui é um absurdo. Eu peço firmeza do presidente, eu peço que seja respeitado o nosso objetivo de vir aqui discutir. Vocês não concordam com o requerimento? Vamos lá para a discussão, a gente vota e se vocês tiverem voto, vocês levam e acabou. Mas não, é sempre na enrolação, sempre na mentira descarada, né? Então vamos lá, vamos para a pauta, vamos discutir, vamos votar e deixa de ser mentiroso. Presidente Nicolas, presidente Nicolas. É isso mesmo. Presidente Nicolas, a gente tem 22 itens. Exatamente, deputado Luiz. Vamos muito obrigado. 3 ou 4 muito obrigado por levantar que nós convergência. temos hoje aqui, senhor, não 23, nós temos 23 requerimentos. 23 requerimentos. Inclusive uma moção de louvor muito digna da professora Luciene. O que eu estou propondo aqui é o seguinte, é algo que inclusive eu tenho que dizer aqui, que é importante. Não cabe a mim. Não cabe a mim chegar simplesmente a um acordo, porque todos nós aqui somos membros. O que eu proponho? Há um pedido de moção de repúdio para ser discutido. A gente não pode ter medo, deputado Ivan Valente, eu vou te ceder a palavra agora, para a gente poder discutir temas que são espinhosos. O que eu proponho? Nós vamos discutir primeiro uma moção de repúdio do deputado Gustavo Dai. Vocês fazem a discussão, deputado Sam, vocês fazem a discussão, coloquem os seus pontos, porque se eu colocar depois,
haverá obstrução e nós não votaremos os temas debatidos. A comissão não vai ser efetiva. Não, ela vai ser Vossa efetuada no seguinte Excelência sentido, quer. eu vou esclarecer. Porque você não quer acelerar a pauta? Eu quero acelerar a pauta. Se você começar por esse, vai ser uma discussão interminável. Não, mas isso e a depende pauta de não vai vocês ser e não a mim, discutida. não vai ser interminável. Depende Claro de que vai, vocês. a gente vai Não. obstruir. A gente Não. vai obstruir com força Mas esse se obstruir, requerimento. Por isso que tem que ser no final. Mas se obstruir, deputada Sâmia... Vai obstruir a pauta inteira. Então, eu estava querendo dizer o seguinte, eu não queria inferir que vocês iriam fazer isso, mas você mesmo já fez essa confissão. Eu não gostaria que houvesse obstrução, por quê? Porque caso ocorra obstrução no caso do Gustavo Gaia, vai atrapalhar toda a pauta, que são 22. Por isso eu gostaria de entender o seguinte, se nós discutirmos uma moção de repúdio, não vai ser ad infinitum, porque primeiro tem que ter tempo. Vocês vão votar no voto, o argumento que votar, os deputados que votarem a mais ou a menos vai votar. Inclusive se vocês decidirem que somente um líder vai falar e vai colocar o seu ponto, e um líder vai colocar o seu ponto, não, calma, deputado Micão. Eu sei que não existe isso, eu estou dizendo que, mas concorda que o tempo da discussão depende de vocês e não cabe a mim? Ou seja, se vocês quiserem que a moção de repúdio do Gustavo Gaia sejam votados, dependem de vocês. E logo após, todos os outros 22 requerimentos serão votados e aprovados. E vai acabar a comissão. E nós vamos ter feito o nosso trabalho. Então, assim, o Rogério Corrêa veio aqui, conversei com ele. A minha proposta, e nós estamos perdendo, inclusive, tempo aqui, que custa muito caro dos contribuintes. Se nós já estivéssemos discutindo a moção de repúdio, eu concordo, eu discordo, a gente já teria feito esse debate e já estaríamos no acordo. Eu peço firmeza do presidente, eu peço que seja respeitado o nosso objetivo de vir aqui discutir. Vocês não concordam com o requerimento? Vamos lá para a discussão, a gente vota, e se vocês tiverem voto, vocês levam e acabou. Mas não, é sempre na enrolação, sempre na mentira descarada, né? Então vamos lá, vamos pra pauta, vamos discutir, vamos votar e deixa de ser mentiroso. Presidente Nicolas. Eu aprovo, voto uma conferência com este tema. Eu parto do princípio que esse tema é um tema válido para ser discutido pela Comissão Permanente de Educação da Câmara dos Deputados, como está escrito. E aí, na minha opinião, e isso sem sombra de dúvida, esse é requerimento, nós estamos propondo a retirada dele hoje, que o deputado possa reescrevê-lo, dizendo qual é de fato o tema, que é a Conferência Nacional de Educação, e aí a gente aprova um debate, uma audiência, um seminário, como já aprovamos. Mas aqui, neste caso, me parece que no lugar de um tema nós temos uma conclusão. A audiência pública é para debater e chegar a conclusões. A estratégia aqui é botar o tema como se fosse conclusão. Não me parece ser um tema que quer inteligível para a maior parte das pessoas, né, que estão aqui colocadas. Então, finalizar, olha para a esquerda, presidente. Opa, estou sempre olhando para a esquerda aqui. Você não olhou nenhuma vez para a esquerda aqui. Não, eu vou ceder a palavra para o deputado Tarcísio aqui. Eu queria concordar com o deputado Gaia, mas sabe, há uma necessidade que a gente estabeleça o procedimento e não foi dito qual o tempo que eu teria para apresentar. Então eu estou aqui apenas apresentando e argumentando qual é a proposta. Caso não seja possível, vamos voto 1 a 1, não tem problema também. Ok, eu gostaria, Ivan Valente, de ceder a palavra para o senhor, mas logo após para o Rogério Corrêa, que ele já tinha solicitado. Pode ser assim? Então com a palavra. Presidente, eu tô pedindo a palavra aqui faz mais de 1 hora, eu sou interrompido, a esquerda continua um em cima do outro, a gente não falou 1 minuto aqui, a gente não tem oportunidade de se defender em nada. Deputado Paulo Bilinski, é com relação ao acordo? Não, é tudo que a gente tem para falar aqui, porque faz 1 ano que eu tô na Comissão de Educação, apanhando aqui todos os dias, com uma presidência que nunca fez acordo nenhum. Tem que apanhar mesmo, Quem que tá falando aí? Eu que tô falando. Deixa eu fazer de uma falando besteira o quê? Por gentileza. É isso aqui, presidente. É isso que o senhor tá dando ouvidos, ao invés da gente ter pauta. Por gentileza, pra gente ter um mínimo isonomia aqui, Ivan Valente... Por gentileza. Ivan Valente disse pra eu olhar aqui pra esquerda, pra olhar aqui pra direita, eu tô olhando pra todos os lados. Deixa eu ouvir, por gentileza, o deputado Paulo Bilinski. Depois eu quero ouvir especificamente a respeito do acordo. Eu ouvi o deputado Tarcísio e eu quero esclarecer e eu vou passar e vou ceder a palavra pro Paulo Bilinski. Deputado Tarcísio, eu não vejo que o ponto que o senhor colocou é um ponto válido no seguinte sentido. O deputado mais amado do Brasil detonou Marina Silva, falando que ela é ministra da Finlândia ou da Noruega. Vocês não podem perder esse vídeo que está sensacional. E vamos reagir a mais um vídeo. Ferreira. Boa tarde, presidente. Da maneira como
a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas, e é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí? Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Vou deixar, então... Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu gostaria aqui de saudar a ministra Marina Silva e todos os demais colegas presentes, agradecer a presença dela aqui, porque é importante que nós tenhamos essa oportunidade realmente de debater o Brasil e o meio ambiente. Agora, vamos falar de ciência mesmo. Vou mostrar um gráfico aqui, que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu não peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós trazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministro, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, a senhora falou dia e hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou o dia a que se referia às queimadas de São Paulo, foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério do Meio, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi um recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui são ciência, mostram apenas que as queimadas que vieram depois
certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu. A senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em segundo lugar. O terceiro lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o terceiro. E o quarto lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, porque a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior, eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho, acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente é algo que se pensa em longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando no meu estado do Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. Não dá para ficar dizendo, eu concordo com aqueles que dizem, tem que cuidar porque meio ambiente é uma coisa só de ano a ano. É verdade. Agora, o artigo 21 da Constituição Federal diz no seu inciso 18 que compete à União, é função do governo federal planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. O que foi feito durante todo aquele período? A senhora foi ministra naquele primeiro governo do Lula. Depois todo o período que se seguiu, 16 anos do PT. E nós hoje, no Rio Grande do Sul, sem o solo, inclusive, mais com os nutrientes necessários, para que os nossos produtores, que aqui estão presentes, possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores estão aqui e não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir, e isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, a não ser talvez até atrapalhar, para que aconteça o desassoreamento e as dragagens dos rios no Rio Grande do Sul, que não transbordam à toa, apesar do enorme volume de água que caiu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar, sim, que foi um efeito climático, é uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul na história. A última enchente tinha sido nos anos 40, a gente sabe tudo isso, vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul, quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos, imediatamente. Porque ficar aqui de, puxa vida, porque aumentamos isso, o governo anterior aquilo, isso não nos serve. Nós precisamos de soluções, senão o que acaba aparecendo são os memes, como os que são feitos a respeito da senhora, da Marina Cinzas, por exemplo, por causa desses recordes que estão acontecendo de queimada nas florestas brasileiras. Nós precisamos de solução, nem de piada, nem de ficar só botando a culpa nos outros. Isso não resolve, ministro.
Não resolve. E da mesma forma eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google, viagens governo Lula, e já sai. Governo Lula tem maior gasto com diárias, dá quase 2 voltas ao mundo, gastou 65 milhões em 62 dias, Lula bate o próprio recorde em viagens internacionais. E a preocupação no Ministério do Meio Ambiente é expressada ao presidente Lula, por exemplo, com os efeitos da queima do combustível fóssil dos aviões e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação no Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz, com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Então ficam aqui as minhas respeitosas perguntas, ministra Marina Silva, com a intenção de que o Brasil saia desse marasmo, mas com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os 4 piores anos de queimas no Brasil, os 4 foram do PT, infelizmente nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhora ministra. Com a palavra, ministra. Os líderes são individuais, não é isso? Obrigada. Eu fiquei ouvindo Vossa Excelência e eu, sinceramente, eu tenho uma relação de muita afetividade com o Estado do Rio Grande do Sul. Em função de uma série de amigos que tenho lá, inclusive o ministro Tasso Genro, mas também pelo fato de que o Plácido de Castro era gaúcho. E vendo o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, a imprensa sempre me perguntava: ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininha, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente? E eu respondi: a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem, eu te disse, bem que eu disse. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. E conversei com alguns pesquisadores, cientistas. E um deles me disse: ministra, a senhora sabe por que aqui no Rio Grande do Sul foi tudo tão avassalador? Primeiro, porque não houve manutenção do sistema de bombeamento. Isso poderia, no caso de Porto Alegre, ter ajudado muito. No Vale do Taquari, não. Ali é uma situação muito difícil, não é? Teve um município que praticamente ficou 100% alagado. Fico imaginando o que poderia ser feito para evitar uma coisa daquela. Obviamente que sempre vai ter alguém para dizer que eu poderia ter feito alguma coisa. Mas eu confesso que, além de rezar para que isso não acontecesse naquele município que ficou praticamente 100% alagado, né, não vejo que a ciência, a não ser se tivéssemos feito bem há 32 anos, 40 anos atrás, quando saiu o relatório Nosso Futuro Comum. Uma das coisas, o sistema de bombeamento. A outra coisa, a manutenção das comportas, para poder reter a água, não deixar a água invadir. E, além disso, ele disse, a senhora sabe o que agravou mais ainda? É que em 2021 foi mudada a lei das áreas de preservação permanente para que não haja muitas edificações em topo de morro, perto
das encostas, para que não haja edificação à margem dos rios, dos lagos e assim por diante. Essa lei foi mudada e foi dado o direito para que prefeitos, em nome de não atrapalhar o desenvolvimento, pudessem avançar para além daquilo que é obrigação de lei. Como eu estou respondendo Vossa Excelência, eu vou deixar Vossa Excelência ser assessorado e depois eu continuo. Por favor, pode continuar a assessoria. Bem, já que você está dizendo que consegue ouvir a assessora e a minha ao mesmo tempo, a assessora continua e eu também. Então, eu fico com a impressão de que Vossa Excelência não está prestando atenção. Mas eu estou respondendo a pergunta dele. Sim, tá bom. Só registrar, nunca vi isso, interromper por causa de uma sessão. É um absurdo. É um absurdo isso aí. É um absurdo. O deputado faz uma pergunta e não quer ouvir a resposta. Mas Segue, a ministro. decisão de parar de falar foi da ministra. O tempo é dela e está passando o tempo dela. Não, isso, tá, mas o deputado, presidente, uma questão de ordem, então. Se o deputado pergunta, ao menos tem que ser a gentileza de ouvir, né? Tem que respeitar que faz a pergunta, ao menos ouvir. Agora tu quer mandar nos outros deputados. Eu fui parlamentar. Eu estou aqui à disposição de Vossas Excelências pelo tempo que for necessário. E eu estava fazendo uma fala muito respeitosa com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ainda é um deputado jovem, e eu vi Vossa Excelência me acusando de que, durante as minhas gestões, eu fui responsável pelos recordes. Sabe o que eu diria para mim mesma? Das vezes em que eu estive no governo, eu diria, graças a Deus que eu estava ali. Graças a Deus. Porque quando eu cheguei, em 2003... E esse foi mais um vídeo aqui do JV Notícia. Espero que vocês gostaram, gente. Não esquece de deixar aquele comentário, de se inscrever no canal, deixar o seu like. E muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.